Vamos falar um pouco sobre os precursores do espiritismo. Apesar de ser a pessoa mais importante do espiritismo, hoje eu não vou falar muito sobre Allan Kardec, nem sobre Mesa Girante, nem sobre as Irmãs Fox, porque a próxima aula é exclusivamente sobre o pai do espiritismo na sua forma atual. Mais ou menos na mesma época do desenvolvimento do espiritismo por Allan Kardec, várias outras pessoas de destaque estudaram o espiritismo. Podemos citar o Arthur Conan Doyle, um inglês que é autor dos livros sobre Sherlock Holmes, era bastante conhecido. Existe também um sueco, Emanuel Swedenborg, que também era um médium fantástico. E um outro notável precursor foi o americano Andrew Jackson Davis, magnífico, sensitivo e considerado como o profeta da nova revelação. O espiritualismo é o oposto do materialismo. E qualquer um que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Para designar a crença nos espíritos e assim evitar equívocos futuros, Kardec usou as palavras espírita e espiritismo, ao invés de espiritualismo e espiritualista que o Arthur Conan Doyle usava. O espiritismo está consolidado em um tríplice aspecto, representado pelas letras C de ciência, F de filosofia e R de religião. É ciência por estudar à luz da razão e dentro de critérios científicos todos os fenômenos considerados estranhos. É filosofia por trazer uma interpretação própria da vida. Toda doutrina que dá uma concepção própria do mundo é uma filosofia. E se torna uma religião, porque quando ciência e filosofia se unem, automaticamente se torna uma religião por ter como objetivo a transformação moral de cada criatura, amparados nos divinos ensinamentos de Jesus. É muito importante observar que o espiritismo não tem rituais, não tem missa, não usa incenso, não usa velas, não tem imagens, não tem objetos materiais. O espiritismo não trabalha com nada disso. O que não quer dizer, se você se sentir à vontade, quiser acender um incenso ou uma vela, fique à vontade. Mas não é utilizado pelo espiritismo. História do espiritismo no Brasil. No Brasil, o espiritismo chega por volta de 1860, quando o contexto já era propício. A homeopatia, o magnetismo, as mesas girantes, o mediunismo e os primeiros grupos espíritas na corte. Aliás, o primeiro grupo espírita brasileiro foi o Grupo Familiar de Espiritismo, fundado em 1865 na Bahia. A difusão do espiritismo no Brasil deveu-se a grandes figuras que nós destacamos. Primeiro, Chico Xavier, médium mineiro, inicia seu trabalho de psicografia em 1932 com o lançamento do livro Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso significa coletânea de poesias de diversos autores, sob a orientação do seu guia espiritual Emmanuel. Inicia a psicografia de centenas de obras, estimulando o mercado livreiro espírita. Suas obras influenciaram decisivamente o espiritismo brasileiro, como o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do espírito Humberto de Campos, e que foi tomado como bússola do movimento espírita de unificação após o Pacto Áureo em 1949. Por meio do médium Chico Xavier, a doutrina será expressa e popularizada de forma contundente, derivando desses fenômenos a prática religiosa, porque prega ideais de amor, fraternidade,
e ajuda ao próximo. Outro grande destaque, Dr. Bezerra de Menezes, médico e político de grande projeção no século XIX. Nasceu no Ceará, foi eleito deputado estadual do Rio de Janeiro e é considerado pelos espíritas como o Kardec brasileiro e chamado pelo povo de um médico dos pobres. Foi quem presidiu a Federação Espírita Brasileira em 2 gestões. Outro grande destaque do espiritismo, o comandante Edgar Armon. Foi comandante da Polícia Militar, maçom, professor e espírita. Responsável pela implantação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP, e pela sistematização do estudo da doutrina, sempre auxiliado pelo espírito de Razin. A conversão de Edgar Armon ao espiritismo deu-se após sofrer um grave incidente automobilístico em 28 de junho de 1938, onde quebrou ambos os joelhos. Após diversas cirurgias, ficou quase sem poder andar durante 6 meses, passando em seguida a usar muletas, com grande redução de movimentos. Solicitou então a baixa do serviço militar, que lhe foi concedida em 1940. Já em 1950, Edgar Armon criou as escolas de aprendizes do Evangelho, os cursos de espiritismo previstos por Allan Kardec em obras póstumas, tarefa já tentada anteriormente pelo Dr. Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, no início do século. Complementarmente, instituiu também as escolas de médium, visando a melhoria do intercâmbio com o plano espiritual. Em 1967, por motivo de doença, Armon solicitou o próprio afastamento da administração da Federação, embora tenha continuado a colaborar à distância no setor da publicidade, da organização de centros e organizações espíritas, inclusive em países estrangeiros. Em 1973, em uma reunião em sua residência, Armon, com alguns companheiros, fundou a Aliança Espírita Evangélica. A partir de 1980, assessorou a formação do setor 3 da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que reúne diversos grupos espíritas. Atualmente, nós estamos ligados à União Fraternal. Outro grande destaque do espiritismo no Brasil, Divaldo Pereira Franco, considerado como o médium que sucedeu Chico Xavier. Ele fez parte do grupo e do movimento espírita como um todo e vê suas iniciativas atingirem o sucesso almejado e passa a ser uma nova alternativa às antigas escolas de médium e à prática mediúnica padronizada criada por Edgar Armon. Algumas figuras também se destacaram, porém não espíritas, ou que foram espíritas em algum momento, como Valdo Vieira, que é um dissidente, o João de Deus, que não era um espírita, mas era um médium fantástico, que infelizmente teve seus malfeitos trazidos à tona e hoje está pagando por seus pecados. O famoso Dr. Fritz, que ajudou algumas figuras, como José Arigó, Edson Queiroz e muitos outros. Observe-se que todos os que receberam o Dr. Fritz tiveram um fim muito desagradável.